Bem-vindo a mais um vídeo de análise e leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. Eu me chamo Luiz e você está no canal Gestão e Melhoria. E estamos iniciando hoje o capítulo 8, como aperfeiçoar o monitoramento dos seus resultados, né? Então, estamos iniciando agora a segunda etapa, né? Fomos até o capítulo 7, agora estamos iniciando o capítulo 8. Antes da gente começar, eu vou fazer um teste, porque eu tô achando que o YouTube está entregando muito pouco, está recomendando muito pouco, então vamos ver aqui, ó. YouTube, ó, gerenciamento da rotina, professor Vicente Falcone, professor Vicente Falcone, professor Vicente Falcone. Bora ver se agora ele consegue entregar mais um pouco e ampliar. Você que tá me acompanhando aí diariamente, demorou bastante tempo pra gente iniciar esse capítulo 8. Eu tive bastante tempo para conseguir construir, porque esse capítulo 8 ele é bem denso, né? Até o momento eu gostava muito do capítulo 5, mas aproveitei para reler o capítulo 8 para construir, né, essa discussão com você. E esse capítulo é fantástico, ele é muito legal porque ele vai pro nível 2, né? Se você tava naquele livro ali, aquele nível baixinho, agora está no nível 2, porque ele vai aprofundar e vai ampliar a sua visão dos indicadores do monitoramento. Ele tá bem legal, demorou bastante tempo, porque eu queria fazer algo com qualidade e que a gente conseguisse não ficar só na superficialidade, né? Na simplicidade. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais de tanto conceito e conteúdo legal que tem esse livro. Então, sem mais delongas, vamos para hoje o capítulo 8 do livro Gerenciamento da Rotina. Professor Vicente Falcone, professor Vicente Falcone, professor Vicente Falcone. Vamos lá. Como você pode ter visto no capítulo 7, nós trabalhamos muito pensando na visão do cliente, né? Quais são os produtos que entregamos para os nossos clientes, quais são as necessidades dele, construindo itens de controle para conseguir fazer o monitoramento, tanto para manter quanto também para melhorar aquele resultado, né? Rodar o ciclo do PDCA, do SDCA, inclusive capítulo 9, a gente vai falar muito mais ainda sobre o aperfeiçoamento de como melhorar os resultados, mas esse capítulo agora, ele vai ampliar a visão. Por quê? Quando a gente trabalha numa organização, nós não temos que atender somente os clientes. Existe todo um entorno que faz com que a gente precise entregar resultados, que são as nossas vizinhanças, as nossas partes interessadas. Nós já falamos um pouco sobre isso nos capítulos anteriores, e dessa vez eu quero trazer o conceito mais formal do que são os conhecidos stakeholders, ou partes interessadas. Stakeholders, na definição aqui do Robert Edward Freeman, em 1984, é qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da organização. O Freeman, ele trouxe essa abordagem na ideia do que é o stakeholder, né? Então, a organização está para servir todo esse conjunto de pessoas, organizações, enfim, não só o cliente final, né? Nós temos que, quando você tem uma instalação numa empresa, se você joga algum efluente que não é interessante, vai prejudicar. Se você faz barulho, vai prejudicar, né? Questão de segurança, de acidentes ambientais. Tudo isso não são clientes, né? São pessoas que moram ao entorno. A gente já viu vários acidentes, por exemplo, em barragens. Enfim, tem muita coisa que a empresa tem que se preocupar para atender. E atender, de modo geral, de uma maneira mais abrangente, é atender os stakeholders, as partes interessadas. E quem são os stakeholders? Vamos lá. Nós temos aqui a vizinhança, né? Todo o entorno, os bairros, a periferia que circunda a empresa, empresas grandes, indústrias, que muitas vezes você tem a estrutura da indústria e no entorno dela você tem um campo de futebol, um parque, alguma coisa para atrair para a comunidade, né? Existe todo... a própria comunidade, quando se é instalada uma indústria, por exemplo, muda muito. Muitas dessas pessoas que moram ao redor, elas acabam indo depois trabalhar, né? A vizinhança é algo que a gente tem que se preocupar bastante em relação à nossa organização. Além disso, nós temos os acionistas, né? Que são os donos da empresa, né? Que vão ganhar parte dos lucros delas, que investem na empresa, certo? Temos também, claro, que já discutimos bastante, os clientes, que é aqueles que nós oferecemos os nossos produtos e ou serviços. E também temos, claro, os colaboradores, os empregados, que eles que fazem as coisas acontecer, que fazem as transformações nos nossos processos para entregar no cliente final. E aí, contextualizando agora o conceito do stakeholder com o objetivo do gerenciamento de acordo com o livro traz, né? O Falcone traz aqui uma abordagem muito interessante chamada de qualidade total. O que é qualidade total? Qualidade total é o objetivo do gerenciamento do processo. Qualidade total significa qualidade e satisfação para todos os stakeholders. Então, esse capítulo, a ideia é a gente expandir a noção do nível de entrega dos nossos produtos a serviço, né? Da nossa organização. Não basta somente
eu aqui consegui garantir que os itens de controles associados aos meus clientes sejam atendidos. Não. Se eu quero trabalhar no nível de qualidade total e ter o gerenciamento de fato, eu tenho que me preocupar com todos esses stakeholders aqui. A vizinhança, os acionistas, os colaboradores que fazem parte daquela indústria, todos eles são impactados, então, como consequência, eu tenho que garantir o acompanhamento de indicadores que vai satisfazer as necessidades deles. Essa é a visão de qualidade total para que o Falcone traz no livro. E aí, dentro desse capítulo, o Falcone traz um conceito chamado de responsabilidade e autoridade de um gerente. Vamos discutir um pouquinho o que seria a responsabilidade de um gerente e a autoridade de um gerente. Lembrando, né? Nossa, Luiz, eu sou supervisor, eu sou coordenador, eu sou analista. Não, eu sou assistente, eu sou operador de produção. O que eu tenho a ver com gerente? Lembrando que o que é gerenciar? Gerenciar é resolver problemas. É isso que é gerenciar. Quando você ocupa a posição de uma função gerencial, lembra quadro 1.1, capítulo 1, olha lá de novo, vê o vídeo. Quando você tem a função gerencial, é a função onde você está lá para resolver problemas, né? Quando você está executando rotinas que são repetitivas, que podem ser descritas como procedimentos, aí você está executando uma função operacional. Então, gerenciar é resolver problemas. E dentro desse contexto, nós temos aqui a responsabilidade e a autoridade de um gerente. A sua autoridade é exercida sobre o seu processo, sobre os meios colocados sob sua orientação para que os resultados sejam produzidos. O gerente ele não pode ter autoridade sobre tudo, ele só pode ter autoridade sobre o processo que ele é dono, que ele é local dele lá. Por exemplo, vamos ler que você que está aqui me assistindo é um analista. E aí você faz um acompanhamento de um indicador, faz uma análise diária. Aquele ali é o seu processo, você executa, ou você faz parte, você é dono daquele pedacinho. Você tem autoridade no sentido de que você que vai alterar aquele ponto, mexer naquela planilha. Então, isso aí é autoridade. Você pode atuar e você atua sobre onde? Sobre os meios colocados sobre a sua orientação para que gere os resultados pretendidos. O que mais? Seu processo foi estabelecido porque havia por parte das pessoas necessidade dos resultados. Então, se você está aí nas suas funções, né, nos seus cargos, executando suas atividades, você está executando essas atividades porque existe uma necessidade da geração de uma transformação para que ocorresse um produto ou um serviço. Seja esse produto ou serviço uma etapa intermediária de um grande processo maior. Nós já vimos sobre isso também, né, na hierarquia dos processos. Ou seja, se tem pessoas com necessidade daqueles resultados, vai existir um processo no qual você vai ter a autoridade sobre ele. O próximo, você é responsável pelos resultados do processo perante as pessoas. Quem são as pessoas? O que ele chama aqui são os stakeholders, né? As partes interessadas. Você é responsável. Então, trazemos aqui a autoridade e responsável. E como é que a gente conecta os dois? Vamos lá. Você só pode assumir responsabilidade por algum resultado quando tiver autoridade sobre os meios, ou seja, sobre os processos necessários para atingir aquele resultado. Olha que coisa fascinante o livro traz. O que é autoridade? Você pode atuar sobre, você tem o poder de modificar as etapas daquele processo, de agir sobre ele. Isso é a autoridade. Você só pode se dizer responsável por um processo se você consegue atuar sobre ele, ou seja, se você tem a autoridade para atuar sobre ele e, consequentemente, gerar. Se você não tem a autoridade, você não pode mexer nada, você só vai estar executando as rotinas, então você não tem responsabilidade por aquele processo. Essa é a ideia de responsabilidade e autoridade de um gerente. E claro que não existe processo sem autoridade. Como assim? Um processo vai ter um dono. Se a gente não tiver alguém que consiga exercer, atuar sobre ele, seja para facilitar implementações, melhorar ele, né, conseguir organizar, não tem como ter processo. Tem que ter alguém que está à frente, que seja dono daquele processo. Senão, não existe um processo. E agora trazemos o gráfico 8.1, características básicas do processo gerencial, que resume o que a gente acabou de discutir. Então, temos aqui, novamente, já vimos várias vezes esse gráficozinho aqui nos capítulos. Temos os fornecedores, e os fornecedores vão entregar insumos para os processos. Quais são esses insumos? Matéria-primas, equipamento, informações, pessoas, procedimentos, condições ambientais. Isso aqui são os meios, ou seja, os nossos processos que vão gerar o resultado. Os resultados são o quê? Os fins, né? Então, temos os meios e temos os fins. Os fins são os resultados, que podem ser o serviço ou o produto desejado. Esses resultados, a ideia é que a gente atinja a qualidade total, ou seja, impactando positivamente onde?
na satisfação das pessoas, que são elas, clientes, empregados, acionistas, vizinhos, todos os stakeholders. Quando a gente consegue atingir esse nível de satisfação para todos os stakeholders, o Falcone diz que a gente atingiu a qualidade total, né, de todas as partes interessadas, que é o objetivo final. E a gente acompanha isso, controla isso através das nossas metas. E aqui em cima, ele traz justamente a noção de autoridade e responsabilidade. O gerente, que é o dono do processo, ele tem a responsabilidade para atingir metas, né? Alcançar os resultados. E como é que ele alcança esses resultados? Como é que ele tem essa responsabilidade? Ele age sobre os meios dentro do processo dele, exercendo a autoridade dele. Então, ele consegue atuar diretamente nos meios, nos processos, para que gere os resultados, que é da responsabilidade dele. Aqui temos, é claro, para acompanhar os resultados, nós temos os itens de controle. E eu vou falar bastante aqui sobre isso nesse capítulo, que são os itens de verificação, mas não ainda. Ah, e se você ficar até o final, isso aqui tem no livro, tá? Não se preocupe não. Se você ficar até o final, vai ter o resumo, que aquele resumo ali, ele já é o resumo do resumo do resumo do livro, né? É uma figura que o Falcone traz bem legal, que vai resumir. Então, você pode pular direto aqui, vai ter os tópicos ponto a ponto, mas só vai fazer sentido se você olhar parte a parte. E reforçando mais uma vez, é interessante que você tenha o livro para conseguir estudar, criar seus grupos de Kombuka, fazer as reuniões, revisar. O vídeo ele é muito extenso, mas você tem que ter a sua própria impressão, a sua própria pesquisa, consultar o livro. Então tem um link abaixo aqui, caso você não tenha, você compra e me ajuda, beleza? Vamos voltar. Entendendo agora a noção de responsabilidade e autoridade, vamos ter a visão do gerente dentro do negócio, né? Então o gerente está aqui e ele tá ali dono do próprio negócio dele, da área gerencial dele, né? O negócio. E esse negócio, ele tem que responder 3 perguntinhas. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, o que você faz? Ou seja, quais são os produtos e serviços que você entrega? Depois, por que você faz o que você faz? Lembra lá aquele vídeo do capítulo 1? Dá uma olhadinha lá que a gente traz um vídeo bem legal, né? Do Golden Circle, que é bem legal. Isso aí conecta tudo agora no capítulo 8. E por fim, onde você quer chegar? Onde é que você enxerga seu negócio no futuro? Você tá no seu ponto de partida e para onde você vai? Falando primeiro aqui do que você faz, nós estamos querendo saber, ou seja, os produtos e serviços. E dentro dos produtos e serviços, nós temos o que para gerar esse produto? As transformações. O que são as transformações? São os processos. Um processo para rodar, ele precisa primeiro ter alguém para entregar esses produtos e serviços e também os insumos para ocorrer essas transformações. Além disso, esses insumos têm que vir de um fornecedor. Então, essa aqui é toda a conexão do que você faz. Falando agora do porquê que você faz, o que responde isso é a missão da empresa, ou seja, é a razão de existir da empresa que a gente já vai falar já. E onde você quer chegar, a gente fala da visão. Vamos olhar isso mais detalhado e a gente já volta aqui para esse quadro que eu apresentei para você. Então, beleza. Primeiro, missão. O que é uma missão? Missão representa o propósito fundamental de uma organização, ou seja, a razão pela qual ela existe. Então, quando a gente vai construir uma missão, aí você pode procurar artigos, vídeos. Provavelmente no futuro farei vídeo sobre, se não está aqui já no canal, sobre como é que a gente constrói isso. Mas a pergunta é simples. Por que existimos? Qual é a dor, qual é a necessidade da sociedade que faz com que a gente exista e gere os produtos? Lembra lá, capítulo 1? Nós estamos entregando porque a sociedade tem uma necessidade, tem uma dor, precisa ser suprida, né? Uma demanda que ela precisa ser suprida e a empresa existe para isso, ou o nosso cliente, a outra área que a gente vai trabalhar, enfim. Senão não faz sentido a gente estar trabalhando. E a visão, ela fala aqui, ó, indica onde a organização deseja chegar no futuro, sendo uma meta aspiracional. Onde é que eu me vejo daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, né? Uma coisa concreta, um objetivo que eu quero alcançar num tempo de visão maior. E aí que a pergunta é simples, né? Onde queremos estar? Eu trouxe aqui uns exemplos da Google, da Tesla e da Nike. Por exemplo, missão do Google: organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. E qual é a sua visão? Fornecer acesso a informações do mundo com um clique. Então, o desejo dele é que no futuro, né, que ele trabalha para que isso seja possível no futuro. Com apenas um clique, a pessoa consiga fornecer todas as informações que ela precisa. Da Tesla, missão: acelerar a transição do mundo para a energia sustentável, né? Lembrando que Tesla produz carros elétricos. E qual é a visão? Criar o carro mais atraente do século XXI
impulsionando a indústria de veículos elétricos. Olha só que aspiracional, que distante, né? Não é algo que tá agora, tá na ponta, é algo que ele quer alcançar. A empresa se vê, ela vai começar a se mover, melhorar os seus indicadores, pensando em alcançar esse resultado pretendido. E por fim, não menos importante, a Nike. Qual a missão da Nike? Levar inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. E visão, criar um mundo onde todos possam experimentar o poder do esporte. Olha que bacana, com os tênis da Nike, com os produtos da Nike, camisas, bolas, etc, etc, etc. A ideia é que todos possibilitem esse alcance de experimentar o grande poder do esporte. Então aqui é apenas um exemplo, né, do que é a missão e visão. E agora vamos conectar, né, essa parte dessa estrutura que eu montei com a responsabilidade e autoridade do gerente. Vamos falar um pouquinho mais sobre. O livro fala aqui, ó, a função do gerente é exercer sua autoridade sobre meios de tal maneira que possa assumir as responsabilidades pelos resultados, mantê-los e melhorá-los, né? Como a gente já falou, né? Se eu consigo ter autoridade sobre os meios para que gere o resultado que é de minha responsabilidade. O próximo, qualquer que seja seu posicionamento hierárquico, você tem um negócio dentro da empresa na qual você trabalha. É algo que você tem esse micro espaço, seja você um gerente realmente, seja você qualquer um daqueles cargos que a gente comentou agora, né? Então, tudo isso você pode estruturar dentro do seu pequeno negócio lá, daquele que você está exercendo a sua autoridade e responsabilidade. E aqui vem, né, seu negócio sempre será um conjunto de processos, que são os meios destinados a produzir um determinado fim. Então, você, independente da posição que você está ocupando hoje, você tem um negócio. Então, tudo que a gente está falando isso aqui, ó, essas estruturas, é basicamente o que a gente chama de descrição do negócio. E o Falcone, ele traz o quê? Que você deve construir uma descrição do negócio no qual você é dono aí, como nas funções gerenciais. E como é que se constrói essa descrição do negócio? Vamos lá, nós temos aqui várias colunas. Quais são elas? Temos a coluna de fornecedor, temos a coluna de insumos, temos as colunas de negócio, a coluna de produto e a coluna de cliente. Para quem já viu a parte lá do CIPOC, né, que é o mapeamento de processo que já apresentamos nos outros capítulos, ele é bem parecido, só muda algumas informações aqui na parte do meio de negócio, que é uma descrição do negócio e não do processo. Ele é um resumo, ele é um compilado, ele é bem legal. E como é que a gente preenche ele? Vamos lá. Primeiro, a gente começa aqui preenchendo qual é o meu negócio de fato e qual é a minha missão. Esse aqui não vai trazer a visão, mas você pode incluir também missão e visão, né? Então, negócio, PCPD, que é o planejamento e controle da produção e distribuição. Então, esse gerente aqui, ele é dono do negócio do PCPD. E qual é a missão dessa área de negócio aqui? Garantir que a produção e distribuição sejam de acordo com as políticas da companhia e compatibilizadas com as necessidades da unidade. Essa é a missão deles. É conseguir a entrega trabalhando bem na parte da organização, né, do planejamento. Essa aqui é a missão deles. O próximo vem aqui, ó, pessoas e equipamentos. Dentro dessa área de negócio aqui, que é o PCPD, quem são as pessoas envolvidas e quais são os equipamentos? Pessoas, temos aqui Hugo, que é o gerente, Fortunado, que é parte de distribuição, portaria, o José, que é a parte de preços, todos os cargos e os responsáveis que atuam dentro dessa área de negócio. E quais são os equipamentos? 5 micros, 2 terminais, 4 impressoras, 8 telefones, 6 calculadoras. É uma descrição realmente do negócio de uma maneira bem compilada. O próximo é preencher todos os produtos que aquele negócio aqui oferece. E olha só que é interessante, né? Nós temos tanto produtos internos quanto produtos, ou seja, que são para cliente dentro da própria empresa, quanto produtos externos que vão, às vezes, para o cliente final. Então, isso aqui é legal que abre um pouco a cabeça, né? Produtos, projeto de envasamento e fabricação. Ou seja, o produto é um projeto, pode ser também. Outro, produção abastecida de garrafas e garrafeiras. Próximo produto, produção abastecida de insumos, como rolha, PET, bandeja de papelão, rótulo. Eu tenho que entregar todas as matérias-primas para paletizar aquele produto que vai ser entregue, por exemplo, né? Sei lá, falando de uma cervejaria que eu tenho esse processo. Então, eu tenho que garantir toda essa distribuição para que a logística consiga trabalhar e armazenar. O próximo é, para cada um desses produtos, eu tenho que identificar os meus clientes. Se eu não tenho um cliente, se eu não tenho um processo, eu não consigo ter responsabilidade e autoridade, né? Então, aqui vai descrever tudo, ó. Lembra daquele projeto de envasamento? De quem são os clientes que a área de PCPD tem que entregar? A diretoria industrial e a
e o gerente geral. Esses são os dois clientes. E para cada um dos produtos, a gente tem que listar todos os clientes. Preenchido aqui o lado do centro e da direita, vamos para a parte das esquerdas. Então, nós temos todos os insumos que vão entrar aqui dentro dos processos do PCPD, que vão gerar esses meus produtos. Quais são os insumos? Os insumos eles têm que receber a capacidade de produção. Não tem como fazer um planejamento sem conhecer a capacidade produtiva, né? Isso é impossível. Os padrões de consumo de insumos e embalagens, quais são as encomendas, a política de preço, legislação, tudo isso são insumos, programação de retirada, solicitação de reforço de produtos e etc. E quem é que entrega esses insumos? Fornecedores. Quem são os fornecedores? Vamos lá, o diretor industrial ele entrega a capacidade de produção, né? Além disso, entrega os padrões de consumo de insumos, embalagens, etc. Então, essa aqui é a carinha da nossa descrição de negócio e é bem legal porque você consegue se situar todos os produtos que você realmente atua, para quem são os clientes, quais são a missão, a visão, as pessoas envolvidas, os insumos. É interessante você criar inicialmente, e aí eu vou fazer um comentário até já, mas é interessante você criar inicialmente, divulgar para as pessoas. Honestamente, da minha parte, a descrição de negócio acaba não indo até o nível de conhecimento operacional. Não sei se é porque realmente não tem um impacto tão forte no dia a dia. Então, não sou tão, assim, entusiasmado de fazer uma descrição de negócio. Embora no começo, se sua empresa está se estruturando, está arrumando a casa, é bacana. Mas eu não sei, não tô tão fã, não colocaria tanto peso. Talvez eu iria para o que é o modelo de negócio, que é outra história, que envolve várias frentes, né? A descrição do negócio está falando daquela área de negócio, né? O modelo de negócios é como o seu negócio é estruturado. Que aí tem o Model Canva, que aí eu acho legal, mas esse assunto para um outro vídeo também. Mas é interessante, faça. Chega na parte do conhecimento das pessoas? Não chega, às vezes se perde, fica no Excel, ninguém passa, ninguém vê, mas vale a pena se você estiver estruturando, organizando sua empresa. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que fala que quando você tem um método, siga o método. Ah, mas eu acho que se fizer desse jeitinho vai dar certo, não vai. Siga o método primeiro, depois siga, vê os resultados. Deu resultado? Não deu. Por quê? Você seguiu o método? Você não seguiu? Siga o método primeiro, aprenda com os resultados, melhore, entenda o método, executivo. Agora eu estou especialista no método. Aí você vai criar o seu próprio método, sua própria estrutura. Porque isso aqui já foi muito testado. Então, para que querer inventar tanto? Siga primeiro o método, depois melhore. O que você acha? Comenta aí se você concorda comigo com o que eu disse, eu discordo de tudo. Eu quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. Vamos seguir então. E agora que você já viu o que temos os clientes, né, todas as partes interessadas e que temos vários os produtos e desses produtos nós temos que acompanhar os itens de controle, o Falcone traz uma definição de quais são os principais frentes que temos a atacar em relação ao acompanhamento de itens de controles. Ou seja, ele traz aqui, para cada produto, desses produtos aqui, por exemplo, cada produto que a gente listou na descrição do negócio, nós temos que identificar e forma de medir e criar indicadores relacionados à qualidade intrínseca do produto, os custos envolvidos, condições de entrega e a segurança do usuário do produto, né? Quem é a pessoa, o cliente final que vai usar aquele produto. Esse aqui é bem interessante porque expande, né? A gente estava falando basicamente de item de controle mais ligado à satisfação do cliente. Mas o que ele fala? Para todos os produtos, vamos identificar os possíveis indicadores associados a qualidade, custo, entrega e segurança. Mas vai ter muitos indicadores e tal. A ideia é essa, quanto mais indicador melhor, mas daqui a pouco ele vai falar sobre a questão de como priorizar esses indicadores. Primeiro, vamos entender cada um deles aqui com exemplos práticos. Então, primeiro, qualidade intrínseca. Aí o Falcone vai trazendo as perguntas, né, para você entender o que seria de fato qualidade intrínseca. Como podemos medir a qualidade? Atendimento das necessidades de nossos clientes, de cada um dos nossos produtos. Nossos clientes estão satisfeitos? Qual o número de reclamação? Qual o índice de refúgio, né? São algumas perguntas que ele questiona e eu trouxe aqui para brincar. Vamos para um exemplo. Eu sou gerente de recrutamento e seleção. E o meu produto é o empregado contratado. Esse é um dos meus produtos dentro da minha área, que eu tenho responsabilidade, garantia o acompanhamento de empregados contratados, e eu tenho autoridade de conseguir contratar ou não esses funcionários. Tá vendo como faz sentido? E como é que eu conseguiria, por exemplo, avaliar a qualidade do produto? Eu poderia identificar através de uma não conformidade. Como assim?
Isso aqui é um exemplo do Falcone, ele traz aqui, ó, empregado que deixa a empresa antes de 6 meses. Então, toda vez que eu contratei, por exemplo, o Joãozinho foi contratado, o Joãozinho passou 6 meses e ele saiu antes desses 6 meses. Isso gerou uma não conformidade, quer dizer que eu estou traduzindo isso como o meu produto de recrutamento e seleção, né, da parte de empregado contratado, não foi bom, tenho que melhorar o meu processo. E aqui eu trago justamente a forma de cálculo de um IC, por exemplo, né, do item de controle. Número de contratados não conforme dividido por número de pessoas contratadas, ou seja, número de pessoas que saíram antes de 6 meses dividido por número de pessoas contratadas. Isso falando em um determinado período, né? Aqui eu não coloquei para não ficar muito extenso, mas se eu estou acompanhando um indicador, tem que ser o numerador e o denominador no mesmo período. Então, sei lá, em um ano eu tive 100 funcionários contratados. Desses 100, 50 deles saíram antes de 6 meses. Então, meu resultado, meu índice de não conformidade é de 50%. É isso que se traduz dentro do mesmo período. Vamos para mais um exemplo. Área de faturamento. Então, o produto gerado é a fatura gerada. Então, o produto é fatura gerada. Como é que a gente pode medir? Número de faturas com problemas ou com defeitos. Então, pode ser aqui, ó, número de faturas com problema dividido por número de faturas geradas. Novamente, dentro de um mesmo período. Isso é a qualidade intrínseca do produto, a necessidade que o cliente precisa. E aí, vamos para alguns exemplos que o livro deixa? Índice de pedidos de compra defeituosos, número de reclamação de clientes, índice de dispersão de resultados, dimensões, propriedades físicas e químicas. Ou seja, característica dos seus produtos exigidos pelos seus clientes, né? O cliente que vai dizer, eu quero produto assim, assim, assim. Então, entregue desse jeito. E já vimos muito sobre esse principal que a gente mais viu, né? Os outros a gente vai abraçar mais agora nesse vídeo. Próximo, custo. Falam de custo, preço, lucro, margem. São indicadores relacionados à parte financeira, né, dentro da sua área de atuação. E aí vem as perguntinhas. Qual a planilha de custo de cada produto? Faça você mesmo, ainda que em números aproximados. Não espere pelo departamento de custo, nem tenha medo de errar. Qual o custo unitário do produto? Isso é muito importante porque você é dono de sua área. Você tem que ter a habilidade de conseguir acompanhar os resultados dentro da sua área que você tem autoridade. Não é você que vai garantir se aquele insumo que está entrando é mais caro, é mais barato, se você pode escolher um outro que gere melhores resultados. Então, cada área de atuação tem que ter o seu controle da parte de custos. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Então, temos aqui, ó, uma tabelinha, vamos dizer que é uma tabela fictícia criada, esses valores não é de nenhum lugar que é de referência nenhuma, né? Gerei elas, onde eu tenho aqui várias categorias. Quais são elas? Salários, benefícios, aluguel, energia, água, internet, materiais de escritórios, manutenção, transporte, marketing, treinamento e outros, despesa. Nesse caso, estamos falando de despesas. E para cada uma delas, existe aqui uma definição do que seria um orçamento mensal máximo. Esse exemplo aqui está fixado o orçamento para cada um dos produtos. Eu consigo acompanhar mês a mês, por exemplo, cada um dos resultados e comparar com o meu valor orçado, né? Cada um desses aqui vai ser o realizado e cada um desses aqui vai ser o valor orçado mensal. Isso é uma forma de acompanhar. Aqui, por exemplo, eu trago somente a parte de despesas com salários. Então, eu tenho minha meta aqui, meu orçado mensal de 7.700. Inclusive, bem baixinha essa meta aqui de salários, né? Deve ter o quê? De 2, 3 pessoas, no máximo 4 pessoas aqui nessa área de negócio. Então, aqui, todos em verde são resultados que bateram, estão abaixo da meta, né? Tá ok. E os que ficaram acima do valor orçado ficaram fora da meta. É um acompanhamento, é um indicador, por exemplo, da minha área. Posso fazer isso para cada um deles e acompanhar todos eles, não tem problema nenhum. Vamos para mais. Aqui, eu trago para vocês um exemplo que é bem legal, que é a parte de custo, né? Despesas são aquelas coisas fixas que não dependem da produção. E os custos são custos que vão depender da quantidade produzida. Se eu produzo mais, vai gerar mais custos. Se eu produzo menos, gera mais custos. Então, eu trouxe aqui um modelo de acompanhamento justamente dessa parte de produção, de resultados, de vendas ligados a custo, margem, etc. E trago novamente o meu brigadeiro. Vamos lá. Bom, então aqui eu estou mostrando que seria o processo de produção de uma receita de brigadeiro que me gera 600 gramas, no qual eu vou fazer uma caixinha aqui. Eu vou fazer caixinha de brigadeiro, onde cada caixinha eu vou ter 4 brigadeiros totalizando 100 gramas. Então, cada um vai pesar mais ou menos 25 gramas. E eu consigo fazer 6 caixas por receita. Dessa forma, eu posso criar um acompanhamento. Por exemplo, aqui, ó.
Aqui eu estou listando todos os custos envolvidos em relação à receita do meu brigadeiro. Então, tem o cacau em pó, leite condensado, creme de leite, manteiga granulada, embalagem, energia. Imagina se você for dono de uma microempresa de produção de brigadeiro, por exemplo. Você tem que incluir energia, o valor de sua hora, o custo de entrega, o custo de alimentação. Vamos dizer que você mesmo venda os brigadeiros. E aí você vai ter que se alimentar durante o dia a trabalho. Então, tudo isso você pode colocar na parte dos custos. Aqui eu trago, por exemplo, ó, isso aqui é uma planilha simples de fazer, né? O valor de cada um deles aqui, de compra deles, que pode variar dependendo da inflação, do momento, né, da época. A quantidade vendida em relação desse valor. Então, eu só consigo comprar 200 gramas de cacau. É um tamanho fixo que me gera aqui R$ 23. Para fazer essa receita de 600 gramas, eu vou gastar 25 gramas. E essa quantidade total de 200 gramas, eu consigo fazer 8 receitas, o que vão me gerar 48 caixas em relação somente a cacau em pó, com o custo de cada caixa, ou seja, de 4 brigadeiros, por 48 centavos. E eu consigo fazer esse acompanhamento dos meus custos. Consigo até, inclusive, fazer o cálculo. Logo, um custo de uma caixa com 4 brigadeiros, eu vou gastar R$ 2,46. Então, se eu tenho um custo de 2,46 e eu for vender uma quantidade diária, eu vou saber, por exemplo, quanto é que eu vou ter de receita. É claro que, por exemplo, o cacau em pó, ele vai durar 48 caixas, enquanto o leite condensado vão ser somente 6 caixas. Então, ele vai acabar muito mais rápido. Com isso, eu consigo até criar um fluxo de caixa para saber quando é que eu vou ter mais receita, menos receita. Quando é que eu vou ter que fazer... Vai abater aqui, ó. Ó que legal. Vamos dizer que eu investi aqui todo o meu dinheiro nesse momento aqui para poder conseguir comprar e fazer essas receitas, né? Quantidade mínima de um item de cada um deles. Depois disso, todo dia aqui eu vou vendendo, por exemplo, 5 caixas, né? Que eu coloquei aqui no dia. Então, 5 caixas, estou vendendo ela a R$ 20. Então, todo dia eu vendo 5 caixas. No começo eu tive que investir porque eu não vendi nada. E a partir do segundo dia eu vou vendendo. E chega aqui no nono dia, eu tenho que comprar materiais novamente. Então, meu lucro desce. Depois, vendendo, comprar material de novo, meu lucro desce. Vendendo. E aqui eu vou somando todo o meu lucro acumulado até o final. Olha que negócio legal, você consegue acompanhar custos. Aumentou o preço, você já calcula, você vê que você vai ter que reajustar. Porque a sua empresa tem que manter um custo, né? Você não pode ficar perdendo, você pode trabalhar com estratégia de marketing, etc. Enfim, é importante ter um item de controle associado aos gastos que você tem na sua empresa. E aí o Falcone traz, observação, ó, avaliar o custo agregado em cada gerência e produtos. Então ele fala, avaliar os valores individuais e de autoridade do gerente. Eu não posso pegar um acompanhamento de despesa que envolva várias áreas. Eu vou olhar somente o da minha área, onde eu tenho o quê? Eu sou responsável pelos resultados e eu tenho autoridade para controlar aqueles meus resultados, mexendo lá nos meios. Escolher de 3 a 4 itens técnicos e utilizar benchmark. Ou seja, eu posso escolher... Aqui eu mostrei vários, mas eu posso escolher 3 principais. E com base na referência que eu tenho do mercado, eu identificar aqui os melhores resultados para traçar uma meta, né? Como assim itens técnicos? Por exemplo, eu posso trabalhar na minha área quanto é o consumo de energia que eu tenho aqui. Por exemplo, tem quilowatt-hora dentro de um determinado período. Olha que exemplo mais simples, né? Eu tenho que ver quantas impressões estão sendo geradas. Então, tem um grupo de 10 pessoas. No mês foi 100 impressões, então eu vou ter aqui 10 impressões por pessoa naquele mês, por exemplo. É um item técnico. Eu trabalhei com as coisas que geram despesa e criei um item de controle para conseguir acompanhar. Ó, homens horas por unidade de produto. Então, enfim, aqui é mais uma questão de custo, né? Quanto é o valor da hora da parte do time de produção? Né? Quanto mais eles produzem, menor vai ser o valor dessa hora, certo? Porque o salário deles é fixo, a não ser que eles ganhem por produtividade. Aí isso acompanha a escala. Então, tem vários exemplos legais de custo. Próximo, entrega. Então, vamos para as perguntas. Qual a porcentagem de entrega fora do prazo para cada produto? Qual a porcentagem de entrega em local errado? Qual a porcentagem de entrega em quantidade errada? Vamos lá, você, por exemplo, é contador, você tem que fazer o DF, né?
demonstrativo financeiro, e aí você tem um prazo, aí tem várias áreas que tem que entregar, o financeiro tem que entregar a área de contabilidade, então se eles podem atrasar, se cada área tem suas datas de entrega máxima, a gente consegue acompanhar quem é a área que está mais com o impacto na outra, enfim, aqui é a parte da entrega. E o Falcone traz um exemplo legal na parte de logística, que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês que pode ser aplicado também dentro do negócio onde a gente trabalha, né? Mas chama de indicadores logísticos, que a logística está ligada à entrega. E temos uns clássicos aqui, ó. Vamos lá. Lead time. O que é o lead time? É o tempo total entre o pedido e a entrega do cliente. Ou seja, quando eu falo assim, por exemplo, produto à pronta entrega, né? Você chegou na loja e consegue retirar. Qual é o lead time? Eu cheguei, pedi o produto e já recebi. O lead time é zero, né? Entre aspas, aspas e aspas. Então, não existe um tempo de espera. O tempo de espera é calculado tem algumas formas, na verdade, de calcular o lead time, né? Mas uma delas é, a partir do momento que o cliente solicitou, quando ele vai receber aquele produto. A gente pode enxergar também de uma outra maneira, pensando na parte de processos, né? A partir do momento, por mais que tenha estoque guardado, a partir do momento que o cliente me solicitou um produto, ou então que eu comecei a produzir aquele produto, quanto tempo ele demora para percorrer toda a linha de produção até chegar ao cliente final? É um indicador de lead time. Próximo é não atendimento, que são o quê? Produtos não entregues em relação aos programados. Vamos supor, o cliente me liga, olha, eu preciso de 10 marmitas para amanhã. Eu quero aquelas 10 marmitas, né? Eu vou entregar aquelas marmitas. A indústria que eu faço parte, ela faz marmitas. Beleza. E aí, no dia seguinte, na hora de almoçar, ele só consegue entregar 5, porque faltou gente para preparar as marmitas, só entregaram 5. Ou seja, teve um índice de não atendimento de 50% em relação ao programado. Isso a gente está falando de quantidade em relação ao programado. Mas temos também, ó, em relação ao tempo programado. Aqui é o indicador chamado de on time, ou dentro do tempo, no tempo. Que é o quê? Pedidos entregues no prazo combinado. Vamos supor que ele tivesse feito as 10 marmitas, mas pediu até meio-dia, que é o horário que o pessoal larga para o almoço, para almoçar. E só conseguiu entregar 1h da tarde. Pô, aí o pessoal já tá voltando. Ou seja, eles não vão conseguir almoçar, vão ter que pedir outro local. Aí, por exemplo, internamente a empresa de marmita pode criar esse indicador. Quantas marmitas foram entregues no prazo estabelecido em relação às que não foram entregues no prazo, né? São alguns, e tem outros vários indicadores, eu trouxe aqui algum para você para entender mais ou menos, né, da aplicabilidade, no potencial de mapeamento desses indicadores de entrega. O próximo item é segurança. Então, qual o número de acidentes em nossa equipe? Qual o índice de gravidade? Qual o número de acidentes com nossos clientes pelo uso do nosso produto? Esse aqui é importantíssimo. Ó. Qual o número de acidentes com nossos clientes pelo uso do nosso produto? Imagina que você é uma indústria alimentícia e o cliente passa mal. Olha o impacto que você ia ter. Você tem que ter esse acompanhamento, né? De algum problema que teve, né? A indústria alimentícia é fortíssima nesse impacto aqui na parte do saque, né? Exemplo, indústria produz vinho. Aí eles querem saber o número de chamados, o número de reclamação por hectolitro de produto, né? Que geralmente essas indústrias grandes trabalham em hecto, né? Que é unidade de 100 litros. Pela demanda gigantesca que eles produzem. Então, eu posso trabalhar o número de chamados. A parte de segurança é algo importantíssimo. Vamos aprofundar mais um pouco aqui. Falando primeiramente da parte interna da segurança dentro do local de trabalho, tem uma figurinha que eu acho muito legal, que é essa aqui, ó. Essa aqui é chamada de pirâmide de Bird. Vamos entender aqui exatamente o que ela traz aqui, ó. Vamos lá. Na base dessa pirâmide, nós temos aqui o que chamamos de incidente ou quase acidentes, que não de fato gerou um acidente, né? Nós temos aqui acidentes sem lesão, depois acidentes com lesão leve e depois acidente com a fatalidade ou lesão grave. A ideia aqui, ó, é uma análise estatística. Como assim? A cada 600 incidentes ou quase acidentes, vai ocorrer 30 acidentes sem lesão. A cada 30 acidentes sem lesão, vai ocorrer 10 acidentes com lesão leve. E a cada 10 acidentes com lesão leve, vai ocorrer um acidente
com a fatalidade ou lesão grave. Então, isso aqui é uma análise estatística bem interessante, né? E cada um desses itens aqui ó, pode ser um item de controle de segurança. Então, eu posso acompanhar quantos incidentes estão tendo, porque quanto mais incidentes... O que é um incidente? Incidente é que, de fato, não gera um acidente. Por exemplo, eu tropecei, mas não caí. Escorreguei, mas não tive nenhum impacto real, né? Então, eu tava vindo um carrinho e eu desviei do carrinho, o carrinho não bateu em mim. Então, assim, são incidentes ou quase incidentes. Acidentes é que, de fato, tem um impacto, um choque, né? E ele pode ser esses vários níveis aqui em cima. Então, eu posso acompanhar, fazer um monitoramento de incidentes, né? Posso fazer um monitoramento de acidentes e lesão. Por quê? Porque quanto mais incidentes, ou seja, a cada 600 incidentes, vai, estatisticamente falando, pode gerar um acidente que vai ter uma lesão muito grave ou o infortúnio dito, né? Então, essa pirâmide é bem legal. É um modelo estatístico da segurança do trabalho que mostra a relação entre diferentes tipos de incidentes em um ambiente de trabalho. E aí o Falcone traz aqui uma informação bem legal. Ó. Item de controles referente à segurança dos clientes devem ter ocorrência de não conformidade antecipadas. Ou seja, eu tenho que prever a possibilidade de ocorrer um problema relacionado à segurança dos produtos que a gente gera para os nossos clientes. E o Falcone traz duas ferramentas que são fantásticas na parte de gestão, né? Tanto gestão de manutenção usa bastante, gestão de segurança, que é a FMEA e a FTA. Vamos pegar um pouquinho aqui para entender cada uma delas. Claro que isso não é um curso de FMEA, não é um curso de FTA, mas é legal a gente dar uma pincelada para entender que o livro acaba ficando bem mais superficial. Então, a FMEA é uma tradução para análise de modo e efeitos de falha. Isso aqui é a tabelinha de um modelo de FMEA, certo? Mas aqui a ideia é a gente fazer uma quantificação das possibilidades que tem dos modos de ocorrer um acidente, né, uma falha, das causas e dos efeitos. Cada um desses três, o modo que ocorre, a causa e o efeito, a gente consegue quantificar e gerar um valor. E esse valor a gente pode trabalhar com prioridades até para gerar ações mais efetivas para que aquela falha não ocorra de fato. Vamos entender aqui. Quais são as colunas? Primeira etapa do processo. Depois é o modo que pode ocorrer aquela falha. Aqui o efeito da falha, né, que foi gerado a partir do modo, e a causa potencial que vai gerar aquela falha. Vamos começar aqui olhando o efeito da falha para você entender legal, né? Então, qual foi o efeito dessa falha? Sabor ruim, que traz um risco à saúde do consumidor. De que forma essa falha é gerada? Ingredientes vencidos ou de baixa qualidade. Então, se eu tenho ingredientes vencidos ou de baixa qualidade, eu posso gerar um efeito de sabor ruim com risco à saúde do consumidor. E qual a causa potencial dessa falha? A causa potencial é que teve falha no controle de estoque ou fornecedor inadequado. Então, se eu não tenho esse controle, eu vou gerar o quê? Um produto vencido que vai impactar no sabor ruim do cliente. Uma outra forma de visualizar, ó, aqui é o efeito, né, a consequência. Aqui é como se fosse a causa superficial, né, e a causa potencial, que é a causa raiz que vai gerar aquele ponto, né? Outro exemplo, na etapa de processo de mistura, pode ser que tenha aqui a proporção incorreta dos ingredientes, devido ao erro humano na medição, e como consequência vai ter uma textura inadequada e um sabor desequilibrado. Para cada um desses daqui, eu tenho que ter uma ação. Então, por exemplo, implementar checklist de inspeção e controle rigoroso de validade, utilizar balança digital e padronizar receitas, porque dessa forma eu não vou ter erro humano. Se eu não tenho erro humano, não vai ter proporção incorreta de ingredientes e, como consequência, não vou ter a falha inadequada de sabor desequilibrado. E vamos entender agora o que são essas letrinhas aqui que quantificam e avaliam o nível de gravidade aqui de cada um dessas minhas etapas e com possibilidade de falhas. Cada uma daquelas letrinhas, que é o chamado de SOD aqui, né? São de quê? Primeiro é o S. O S vem de severidade. Qual a gravidade do efeito da falha? Ou seja, ligado diretamente ao nosso cliente, né? Mede o impacto da falha caso ela ocorra. O O é de ocorrência, qual é relacionado à frequência da falha, ou seja, mede a probabilidade da falha ocorrer. Por exemplo, está muito ligado, na verdade, se para pensar, ao modo de falha, né? Qual a probabilidade de ocorrer aquela situação que vai gerar aquela falha? Aqui está mais ligado à falha, aqui está mais ligado ao modo de falha, e aqui é a detecção, né? O D.
capacidade de detectar falha antes de impactar o usuário. Ou seja, mede a probabilidade da falha ser detectada antes de causar problemas. E aí eu calculo o que chama de RPN, né? Risk Priority Number, número de prioridade de risco, para conseguir fazer a classificação do maior para o menor, que basta eu multiplicar aqui, né? Então, quanto maior o resultado do meu SOD, né, vai gerar um RPN maior. Então, eu tenho que dar prioridade às ações. Próximo é o FTA, ou Árvore de Falhas, que é também bem legal, principalmente quem gosta da área de manutenção, quem gosta da probabilística, mas a gente vai trabalhar bem na superficialidade aqui. Isso aqui é um desenho de uma árvore de falhas. Como é que funciona? No topo, eu tenho a falha. E conforme eu vou descendo aqui, eu vou avaliando os eventos que podem gerar a minha falha. E esses eventos, para gerar falha, pode ser qualquer um deles, ou seja, se esse evento ocorrer, ou esse evento ocorrer, ou esse evento ocorrer, a falha vai ser gerada. Agora, eu tenho também falhas que eu preciso que 2 eventos ocorram em simultânea para que aquele próximo evento ocorra. Por exemplo, se esse evento ocorrer, mas esse não vai gerar o evento de cima. Então, os dois, esse e esse tem que ocorrer para que o evento aqui em cima ocorra. E se ele ocorrer, vai gerar a minha falha. Todos esses eventos aqui que estão no meio, né, são chamados de eventos intermediários. O evento intermediário não é ainda o evento primário que inicia, que dá o start para propagar a minha falha até a falha final, né? E o evento secundário, ele vai direto para a falha, não passa por eventos intermediários. Então, e o evento primário é justamente o que dá o gatilho para seguir até as falhas. E a ideia aqui, a visão dele, eu vou da causa até o efeito. Então, são vários eventos em cadeia que vão gerar a minha falha. Então, aqui é a causa e o efeito é a falha indesejável. E como ele falou, né, todo produto que pode gerar um risco ao meu cliente, a gente tem que fazer essa análise. E aqui pode ser tanto analítico ou, né, quantitativo também. Então, eu posso colocar aqui as probabilidades de cada um desses eventos ocorrer, calcular e ver e fazer a probabilidade dessa falha, né? O pessoal que cuida de manutenção em grandes empresas trabalham bastante com FTA. O que é bem difícil, né? Porque já é um nível bem de estatística, tem que ter bastante dados para conseguir consolidar essas análises. Resumindo, temos aqui evento primário ou desencadeador, que é o que inicia, o que eu coloquei aqui, né, como causa raiz. Temos aqui o evento intermediário, que é esse desenho, e o evento secundário. Além disso, eu posso colocar tanto como a palavra ou utilizar esse símbolo aqui que representa os eventos que qualquer um deles podem ocorrer para que propague até chegar a minha falha. E também a minha porta lógica E, que é esse símbolo, onde 2 ou mais eventos, enfim, dependendo da estrutura da árvore, tem que ocorrer para que siga para o próximo nível acima. Então, são esses os símbolos básicos da minha árvore de falhas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um brigadeiro estragado. Essa é a minha falha, o brigadeiro está estragado. Então, quais são os eventos que podem gerar um brigadeiro estragado? Eu posso ter um preparo com material ruim, ou eu posso ter um produto que está vencido, o brigadeiro vencido, ou eu posso ter o armazenamento a quente. Claro que isso aqui é fictício só para ilustrar, ficar mais didático, né? Teria que trabalhar de uma maneira muito mais aperfeiçoada para fazer essa análise do brigadeiro estragado. Então, qualquer um desses 3, seja preparo com material ruim, produto vencido ou armazenado a quente, vai gerar o brigadeiro estragado. Não precisa as 3 ocorrerem ao mesmo tempo. Beleza, preparo com material ruim. Para o preparo com material ruim, os ingredientes têm que estar estragados, falta de análise na matéria-prima. Por quê? Se, por exemplo, por que eu coloquei aí? Se aqui os ingredientes estão estragados, mas existe uma análise de matéria-prima, não vai ter preparo. Opa, esse produto aqui, ele não tá legal, não vou utilizar. Então, se eu tenho análise laboratorial, enfim, análise inspeção, ele não gera. Ao mesmo tempo, se eu tenho um ingrediente que está com uma qualidade boa e eu não fizer análise, não vai estar preparo ruim, porque os ingredientes estão bons. Então, tem que ocorrer os dois ao mesmo tempo. E aqui são os gatilhos iniciais, né? Os eventos primários. Fornecedor ruim, falta de procedimento, ligar a tomada errada, né? Então, por exemplo, ligar a tomada errada pode queimar o freezer. Como consequência, o brigadeiro pode ser armazenado a quente, o que vai gerar um brigadeiro estragado, ou seja, causa e efeito. São esses 2 modelos que a gente pode trabalhar, que são bem interessantes e que precisa ser feito quando tem um impacto diretamente para o cliente. E por último, e não menos importante, temos a moral. A moral, a ideia está ligada
aos colaboradores, às pessoas que fazem parte da organização. Então, podemos acompanhar indicadores ligados às pessoas, à moral, como elas lidam com o trabalho, né? Mas não de uma maneira mais, todo mundo tá feliz, não. Com indicadores, com resultados, com monitoramento. E aí vem a pergunta as perguntinhas do livro, né? Qual o turnover da nossa equipe? Qual o índice de absenteísmo? Qual o número de causas trabalhistas? Qual o número de atendimentos no posto médico? Qual o número de sugestões? Então, temos vários indicadores aqui que podemos acompanhar ligado às pessoas que fazem parte da organização. E aí o Falcone trabalha com duas frentes, né? O que ele chama de indicadores defensivos e indicadores ofensivos. Por exemplo, indicadores defensivos. Eu tenho o turnover. O que é o turnover? Turnover é a rotação, a rotatividade das pessoas, né? Quantas pessoas estão saindo? A gente está perdendo muitas pessoas, está tendo que contratar muitas pessoas. Como é que está a rotatividade dessas pessoas? Eu posso avaliar, por exemplo, o índice de pessoas dentro de um determinado período, né? Pessoas desligadas que saíram da empresa versus o quadro de total de colaboradores. Absenteísmo. Absenteísmo está ligado às faltas, né? E aí pode ser faltas justificadas, injustificadas, como é que tá o monitoramento dessas faltas, né? Outro, por exemplo, atestado, como é que estão... aqui é muito delicado esses assuntos de absenteísmo atestado, principalmente o justificado, porque as pessoas têm direito de ir no médico, fazer as consultas, né, mostrar, cuidar da própria saúde, que a saúde vem em primeiro lugar. Mas eu posso olhar, por exemplo, a nível de organização. Então, por exemplo, eu tô tendo um impacto muito grande de faltas por questão de dor na barriga. Pô, será que tem alguma coisa que tá ruim? Será que a água, o filtro, a gente tá com problema de troca de água potável, de potabilidade da água? Enfim, tem que ter um tipo de acompanhamento que impacta a saúde das pessoas na organização. A gente tem que cuidar da saúde das pessoas na organização e é através desses acompanhamentos aqui para evitar uma piora na nossa organização. Quantos processos a gente está recebendo, a empresa está recebendo? Está tendo muito encargo trabalhista, né, muito processo trabalhista, são exemplos. E os ofensivos é o quê? Por exemplo, como é que está o número de sugestão dos colaboradores? Existe um programa de sugestão onde as pessoas promovem a sugestão, a gente está conseguindo captar. O outro aqui, participação do ciclo de controle da qualidade. E aí, as pessoas estão participando para resolver os problemas, estamos criando os grupos, permitindo número de grupos de cumbuca formados, olha que legal aí. Então, a meta é um grupo por mês, um capítulo por mês, enfim, tá ligado à moral, né? Percentual de participação em reuniões. Então, aqui está muito ligado à questão de participação e aqui está ligado na parte mais de se proteger na situação que os colaboradores podem gerar contra a empresa. E aqui nós trazemos um resumo, né? Ó, que legal, ó. Quadro 8.3, origem e abrangência dos seus itens de controle. O Falcone traz aqui, ó. Imagine-se presidente desta pequena empresa. Então, aqui você já sabe que você tem a autoridade aqui para dentro desses meios aqui, né, para atingir os resultados, né? E esses resultados são de suas responsabilidades. Então, estão ligados a produtos e pessoas. Falando de produtos, nós temos que avaliar o quê? Quais são os itens que temos que avaliar? A qualidade intrínseca, o custo, a entrega, a segurança e moral. Segurança e moral também está ligado a pessoas, né? E dentro da entrega nós temos o quê? Local certo, quantidade certa, prazo certo, segurança dos clientes, segurança dos vizinhos, segurança dos empregados. Tudo isso aqui são características que medem a qualidade total, portanto, a satisfação de todas as pessoas, que é o que o capítulo traz, né? A ideia é atingir a qualidade total, por isso que estamos aperfeiçoando o monitoramento dos nossos resultados. No quadro 8.4, o Falcone traz aqui como a gente consegue descrever de uma forma simples. Então, iniciamos, e aqui ele traz um exemplo de uma missão logística, né? Exemplo de sequência para definição dos itens de controle da diretoria logística da empresa Então, eu tenho aqui essa missão logística de conseguir definir esses itens. Ele começou aqui estruturando todos os produtos aqui, e aí marcou até aqui com a criticidade, que são os produtos que afetam o consumidor final. Depois, ele avaliou para quem são entregues esses clientes e a partir das entregas, quais são as necessidades desses clientes. Então, por exemplo, produtos entregues aos clientes. Quem são os clientes? Nesse caso, falando dos clientes externos. Quais são as necessidades? Eles têm necessidade de prazo, o produto conforme o que ele solicitou, a quantidade e o volume, né, correto, a integridade do produto, o custo das entregas. E para cada uma dessas necessidades, eu posso gerar itens de controle. Então, por exemplo, número de pedidos não entregues aos clientes nos prazos,
carteira de pedidos versus faturamento, lead time total, número de divergências entre pedidos e entregas relativos a produto, quantidade, integridade, faturamento, tudo isso são itens de controle. E para cada um dos produtos, eu vou avaliar os clientes, entender as necessidades deles e estruturar os itens de controle. Mas nessa hora você pode estar pensando, meu Deus do céu, como é que se controla tudo isso? Por onde eu começo? Então, você tem que ter uma priorização dos itens de controle. E aí vem o 8.7 falando como estabelecer itens de controle prioritários. E para a gente entender como é que define a prioridade, quais itens de controle a gente vai focar mais os nossos esforços, né, que são bastantes, como você pode ver na época de aperfeiçoar, existem duas formas de definir os itens de controle prioritários. O primeiro é a partir do gerenciamento pelas diretrizes, que por sinal, até com um livro aqui, que é provavelmente o próximo que a gente vai atuar, que é o gerenciamento pela diretriz do professor Vicente Falcone, que a gente vai discutir sobre, analisar, onde eu tenho um desdobramento de meta. Como é que funciona? Ó, então, a alta gestão, ela vai fazer o quê? Ela vai definir as metas maiores, as metas principais, as metas da companhia, né? Que vem da presidência, depois diretoria, vice-presidentes. E na sequência ocorre o desdobramento de metas, onde essas metas vão chegar até o ponto da gerência, né, onde as pessoas têm o domínio. E essas metas, esses indicadores que vão chegar com esse desdobramento de metas e de itens de controles, eles vão ser obrigatoriamente e ser prioritários. Então é aquele negócio, ó, o chefe quer que você acompanhe isso, então você vai acompanhar isso. Porque se veio uma coisa que veio de cima, um desdobramento de metas, desdobramento de diretrizes, aquele indicador que chegou para você acompanhar vindo da alta gestão, a partir do desdobramento, é um item de controle prioritário. Essa é uma forma através do gerenciamento pelas diretrizes. A outra forma é justamente o que a gente estava discutindo aqui, que eu coloquei como GROT, né, que é o gerenciamento da rotina. Como é que funciona? Primeiro, você definiu lá os seus itens de controle, como a gente viu até agora durante esse capítulo. A partir disso, você vai levantar dados. Sabe aquela tabelinha que ele falou, né? Fazer um mapeamento. Você vai levantar dentro desses indicadores como é que está o estado atual deles, né? Vai fazer uma listagem, uma verificação. De alguma forma, você tem que levantar dados para saber o resultado atual do seu indicador, ou seja, do histórico anterior ou do estado atual, mas tem que levantar dados. Na sequência, você vai avaliar a situação. Como assim? Beleza. Dentro da necessidade dos stakeholders, dos meus clientes, esse indicador que eu tenho aqui mapeado, o meu resultado, está bom ou está ruim? E dentro desse mapeamento, os que estiverem ruins em relação para os clientes são os que você vai definir como itens de controle prioritários. E ambos esses casos aqui, ó, é da autoridade e responsabilidade do gerente, né? Então, ele aqui vai ser dono. Esse aqui, é claro, ele tem um quesinho maior, mas aqui, pelo gerenciamento da rotina, você também vai ter itens de controle prioritários. E aqui o Falcone traz na tabela 8.4 um exemplo de como você consegue descrever de uma maneira mais fácil, né? Então, por exemplo, ó, produto ou função. Então, aqui é a função de vendas ou produto de venda, né? Temos um item de controle que já foi mapeado. Market share do produto X. Como é que a fórmula de cálculo? Porcentagem das vendas sobre o total de vendas de produto similar. Ou seja, é basicamente a participação de mercado, né? No mercado, eu faço brigadeiros, foram vendidas... Eu fiz uma pesquisa que foram vendidas 1.000 caixas de brigadeiros e eu vendi 100. Ou seja, eu sou 10% das vendas gerais de venda de brigadeiro, de caixinha de brigadeiros, é minha. Eu tenho 10% do market share do mercado. Prioridade, aqui ele colocou A. Por que prioridade? Que talvez não esteja atendendo as metas estabelecidas. Frequência, vai ser uma vez por mês que eu vou avaliar o market share. Quando atuar? Aqui é a meta, ó, toda vez que tiver, lembra, gera o gatilho. Toda vez que eu tenho aqui a meta inferior a 50%, o resultado inferior a 50%, eu vou ter que agir. E como é que eu atuo? Convocar reunião dos gerentes, vendedores da área e assistência técnica. Determinar causas e tomar ações, né? O atuar, aqui que ele coloca, é realmente chamar para identificação das causas. Esse aqui é um modelo bem legal. E observe que a gente colocou aqui, ó, sempre que for inferior a 50%. E agora que você já entendeu como fazer essa priorização, vamos voltar aqui para o resumo novamente, ó, de responsabilidade e autoridade do gerente. Então, você já entendeu que aqui você tem responsabilidade pelos resultados e vai acompanhando os itens de controle para garantir a qualidade total. Só que você não atua em cima dos resultados. A sua autoridade, a sua atuação está onde? Nos meios
Então aqui você vai atuar nos meios. E como é que, da mesma forma que você consegue mensurar os resultados através dos itens de controle, você consegue mensurar os meios através do que chamamos de itens de verificação. Vamos ver o que seria esse item de verificação. Lembra do meu bolo? Pois bem, meu bolo ele vai ser entregue para os clientes e eu tenho que atender às necessidades deles. Quais são elas? Por exemplo, altura do bolo, peso do bolo, sabor do bolo, devoluções, reclamações e etc, etc. E para cada uma dessas necessidades aqui, eu posso ter um item de controle associado, relacionado às entregas, qualidade intrínseca, segurança e aquilo que a gente acabou de ver, né? Todos aqueles pontos. Só tem um detalhe, o gerente, ele não atua sobre o resultado, o bolo já está pronto. O gerente, ele atua sobre o processo que transforma o bolo. Ele tem a responsabilidade de garantir que o bolo seja entregue aqui, mas ele só consegue atuar sobre o processo, é onde ele tem a autoridade de atuar sobre. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, eu posso ter aqui, ó, eu tenho a etapa de batida, a etapa de ingredientes, a etapa do forno, onde eu tenho acompanhamento de temperatura, eu tenho acompanhamento do tempo que vai ficar no forno. Tudo isso são coisas que eu posso acompanhar, que eu tenho, por exemplo, padrões que garantam que se eu seguir, garantir a temperatura correta, ou a rampa de temperatura, o tempo correto, não abrir o forno antes do prazo, bater na ordem correta os ingredientes com qualidade, selecionar eles. Tudo isso a gente consegue controlar. Tudo isso eu consigo verificar se estão corretos conforme os padrões. E aqui sim o gerente tem autoridade. E para cada um desses itens aqui, ó, que a gente, na parte dos meios, dos processos, das nossas entradas, nós podemos criar o que chamamos de itens de verificação, ou chamados IVs. Então, o item de controle são estabelecidos sobre os resultados, e é importante para o gerente conhecer seu processo, onde reside sua autoridade, que é aqui. O conhecimento do processo, ou seja, os meios, é feito por meio de itens de verificação. São acompanhamentos que eu consigo fazer para verificar. Então, eu posso, por exemplo, verificar se eu diariamente, toda vez que fazer o bolo, garantir a verificação se ficou no tempo correto, ou se teve oscilação de temperatura, ou se eu estou batendo no tempo certo, ou fazer uma verificação, por exemplo, anotar lá fazer um checklist de verificação dos ingredientes da data de validade. Tudo isso são verificações. Pode ser que, por exemplo, eu consiga lá, no dia, o funcionário esteja verificando a validade e identifica que passou da validade. Então, ele vai colocar uma não conformidade. Então, número de produtos checados e número de produtos que foram da validade. Então, eu chequei 10 produtos, um está vencido, eu vou ter o quê? 90% do meu item de verificação. Só que o que é legal do item de verificação? Se eu chequei aqui que tem uma não conformidade e eu atuei sobre, eu posso ser que não me gere o resultado inesperado, que eu não gostaria de que acontecesse. Então, quando eu atuo nos meus meios e acompanho eles, verifico eles, eu garanto que meus resultados mantêm aqui as análises. Então, itens de verificação são indicadores de acompanhamento dos meus meios. E o que é legal, que o Falcone traz aqui, ó, IVs são os ICs de seus colaboradores e fornecedores. Por exemplo, o fornecedor ele vai te entregar um laudo dos ingredientes. Então, o laudo tem que estar... o laudo acaba sendo um item de verificação. Vou verificar se os laudos, o que está ali, me garanta fazer a minha receita correta. São muito importantes. Então, sempre tem que ter item de verificação, e os itens de verificação tem que ser acompanhado pelas funções que executam, né? Pela operação, que é aquela discussão que eu trago muito, né? Então, o item de controle fica na parte da gerência, que está ligado aos resultados, à função gerencial, e o item de verificação está falando muito da parte dos colaboradores e ou fornecedores. Aqui eu trago novamente, né? Só aquela visão, né? Então, os meios, eu vou acompanhar aqui os itens de verificação, e os resultados a gente vai acompanhar os itens de controle. Então aqui eu trago alguns exemplos, né? Falando do nosso bolo, né? Matéria-prima, eu posso acompanhar a validade dos ingredientes, armazenamento correto, padronização das medidas, o recheio, quantidade de recheio, temperatura dos ingredientes, apresentação visual. Isso aqui, de fato, existe. Tem empresas que trabalham com análise sensorial do produto, né? Eles experimentam a cada etapa, eles têm que degustar como é que tá a massa, a farinha, né? Sentir o gosto e fazer uma avaliação. E isso pode ser uma verificação que se faz. A etapa de assamento, verificar a temperatura do forno,
tempo de assamento, ponto da massa. E o ponto que é legal é, por exemplo, o bolo, a temperatura variou, mas aquele bolo foi para frente. Se depois gerar um resultado indesejado, né, lá no item de controle, aí pode ser que a gente volte e faça análise justamente daquele ponto que o bolo ele teve o tempo de assamento errado. Para isso que serve o item de verificação. Tem alguns que a gente pode remediar e evitar que o erro se propague, e outros que infelizmente vai para frente e a gente lida com isso, né, junto com o cliente, para que ele tenha um entendimento e que aquilo se resolva. Mas aqui a ideia teve o tempo de assamento que ficou a mais ou a menos, sei lá. O bolo ficou um pouco queimado. Então, por que aconteceu isso? Vamos levantar as causas. Então, vamos evitar que gere de novo um resultado indesejável. Para isso que serve o item de verificação. É bem legal. E de tudo que nós falamos, né? Para cada um seja item de verificação e seja ele item de controle, nós precisamos estabelecer metas. E geralmente, o ponto de partida é através do que a gente já falou dos benchmarks. Como é então que a gente estabelece o benchmark e estabelece as metas? O Falcone também traz aqui nesse capítulo. Primeiro, ele traz que existem 3 tipos de benchmark. Quais são eles? O primeiro é o interno. Ele fala aqui, quando você compara atividades semelhantes dentro de uma mesma organização. Ou seja, então aqui eu vou conversar ali com a área de assamento 1, a área de assamento 2. Então eu vou conversar como são os seus indicadores, como é que são os resultados, qual é a sua meta, quanto é que você alcançou. Você tem a sua referência com o seu coleguinha do lado. O próximo é o competitivo, quando você compara com atividades semelhantes às dos concorrentes. Esse é mais difícil, né? Tem que ter uma pesquisa investigativa para ver, né? Conversar para entender quais são os principais e melhores resultados dentro daquele mesmo setor que você atua. E o último é o funcional, quando você compara atividades semelhantes conduzidas dentro de empresas de ramos diferentes. Observe que esses são parecidos, mas diferentes. Nesse caso, você vai ter, por exemplo, uma etapa que ela ocorre, mas os produtos em empresas diferentes, mas o ramo de atuação delas é diferente. Esse é legal porque é até mais fácil de você conseguir o acesso. Muitas vezes, eu estou num ramo que não é o mesmo que aquela outra empresa, mas ambos têm esse processo. Vamos lá, empresa de montagem, né? Então, uma empresa de montagem, um faz montagem de bicicleta e outro faz montagem de uma outra estrutura que não veio, minha criatividade fugiu a cabeça agora. Só que eles têm um processo onde eles fazem ponteamento na etapa lá de montagem de ambas empresas. E aí eu tenho um tempo mínimo por exemplo, por metro de pontear. E aí tem uma técnica, uma estrutura lá e tal, que um faz bem, consegue muito mais rápido que o outro. Eu posso servir como referencial. Esse exemplo foi bem ruim, mas a ideia são ramos diferentes, mas que atividades são semelhantes, né? Muito próximas e que eu posso ter esse referencial. Lembrando que o benchmark são as melhores práticas, né? Os melhores resultados obtidos dentro daquele item de controle que você está avaliando ou de item de verificação. E de onde é que a gente puxa essas informações? Tem vários locais, por exemplo, literatura técnica, visita aos concorrentes, aqueles que são acessíveis, né? Dão espaço para crescer junto. Fabricantes de equipamentos também trazem muitos as referências. Congressos reúnem pessoas do mesmo setor e discutem resultados. Consultores, onde vão diversas empresas atuando e conseguem ter uma referência do que é realmente um normal de se atuar. E os fornecedores, além de muitos outros, né? Eu trouxe aqui alguns para você. E agora que você já entendeu onde é que você talvez queira mirar os seus resultados, né? Onde você quer alcançar, ponto lá distante, o brilho nos olhos, né? Que é o benchmark. Como é que a gente constrói as metas, né? Então, o Falcone traz aqui de que podem vir de 2 locais as metas, né? Primeiro é da alta direção, vinda justamente do desdobramento das diretrizes. Então, anualmente, a alta direção estabelece para cada um daqueles itens de controle, como eu falei, né, do desdobramento, as metas e vai ser aquela meta e pronto, final, a gente vai ter que tentar alcançar aquela meta. Elas são mandatórias e prioritárias. Ou então, como a gente falou, né, do próprio gerente. E aí, do próprio gerente, existe uma regra que o Falcone traz. Eu achei interessante, não tem um julgamento a favor ou contra. Comenta aqui abaixo se você concorda ou não, se você faria de outro jeito esse estabelecimento, que é o quê? Vamos lá. Reduzir pela metade em um ano a diferença entre o valor médio do ano anterior e o valor teoricamente possível de ser atingido. Eita, ficou complicado, né? Vou trazer um exemplo aqui, mas a explicação mais fácil. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai olhar o ano anterior, vai olhar todos os meses e tirar uma média. Beleza, o meu resultado foi essa média. Eu quero chegar
naquele valor. Essa é a minha meta. Então, eu tenho a média dos meus resultados e a meta que eu quero chegar. Aqui está falando pegue esse um ano agora, esse um ano atual, e tente chegar na metade aqui do caminho dos resultados que você deseja alcançar. Ou seja, chegar aqui, encurtar aqui a metade da distância entre o prazo de um ano. Por exemplo, eu tenho em 2024, a média de reclamações mensais foi de 16. No meu ano todo, várias reclamações, mês a mês, tirei a média, 16. E aí, discutindo lá sobre qual seria o alcançável, o mais próximo possível, no meu benchmark, né? É 0. Eu descobri que tem lugares que não tem reclamação nenhuma. Esse aqui é o meu alcançável, minha possibilidade. Então, de 0 para 16, qual é o meio do caminho aqui, né? Então, o meio do caminho é 8. Ou seja, eu vou ter um ano, vamos dizer que estejamos em janeiro. Em 2025, eu tenho um ano até chegar em dezembro para atingir o meu resultado, que é 8. E aí, traz até aquele gráfico clássico, né? Onde eu tenho aqui os resultados da média do meu ano anterior. Então, aqui, ó, 16, o valor médio. E a ideia aqui agora é sair desse 16 e chegar até a meta 8. No caso, o valor teoricamente alcançável é o valor de 0. E aí eu consigo olhar aqui o acompanhamento, fazer minha projeção para alcançar essa meta. Não é fácil, mas é bem mais possível do que dizer, não, vou chegar em um ano a 0. Né? Vou chegar em um ano no meu benchmark. Não, vou chegar na metade da distância de onde eu estou até o meu benchmark e eu vou melhorando cada vez mais, né? É bem legal isso aqui. E como eu prometi, finalzinho do vídeo já, vamos trazer aqui o resumo do que o Falcone traz aqui de como melhorar o seu gerenciamento da rotina do trabalho. Olha que legal. Primeiro passo, passo 1. Faça a descrição do seu negócio, que já vimos como é, tabela 8.2. Segundo, defina seus produtos prioritários. Isso aqui a gente já viu lá nos capítulos anteriores, né? O que toma mais tempo, o que dá mais trabalho. Beleza. Então, já vou identificar. Para cada um desses produtos, faça o fluxograma. Terceiro, faça o fluxograma de cada processo. E aí, observação, começando pelo produto prioritário. Tudo isso aqui, ó, a gente viu no capítulo 4, ok? Quarto, promova a padronização das tarefas críticas. Agora que eu tenho um fluxograma escrito, as tarefas determinadas, eu vou identificar quais são as tarefas que têm mais impacto. Tudo isso aqui, capítulo 4. 5. Defina os itens de controle. Então, eu vou ter os produtos, todos eles, né, bonitinho. E eu vou levantar para cada um daqueles produtos indicadores relacionados à qualidade, custo, entrega e segurança. E para as pessoas, a parte de moral e segurança. 6. Defina a meta para cada item de controle, consultando seus clientes de cada produto e as necessidades da empresa, né? Fazer a pesquisa de benchmark, levantar as metas, beleza. E aí vem o 7, né? Vai estabelecendo seus valores de referência, seus valores de benchmark. 8. Faça gráficos para seus itens de controle. Então, a gente aprendeu como é que faz os gráficos de acompanhamento dos itens de controle. 9. Padronize cada processo. Aí a gente vai discutir isso aqui no capítulo 10. E o último 10, atinja as metas. E aí, aquilo que são metas padrão, que são metas que eu tenho que manter, a gente vai rodar o ciclo SDCA. E as metas de melhoria que eu tenho que alcançar o indicador é para rodar o meu PDCA. Pronto, essa aqui é a receitinha de bolo aqui para você e já foi. Se você quiser, você podia pegar essa tabela aqui, ver ela. Tô com a dúvida que etapa eu faço agora. Quero prestar consultoria na empresa. Pega essa tabela 8.1, vai olhando como é a sequência do seu raciocínio lógico que tem que seguir. Tá com dúvida, vai no capítulo. Isso aqui, ó, maravilhoso, e tem de graça isso aqui, ó, eles disponibilizaram as tabelas de figuras, muito legal. E por hoje é só, foi muita discussão, eu sei que foi bastante coisa, mas esse capítulo merecia um cuidado e uma atenção. Obrigado. Curta, compartilha, comenta abaixo para dar engajamento, porque a gente tem que fazer esse canal crescer, chegar para mais pessoas que tenham interesse, principalmente. Discutam abaixo também, discordem, concordem, tragam outros itens, outros canais. Vamos fazer esse trabalho colaborativo para a gente chegar em patamares muito maiores, beleza? E no próximo vídeo vamos para o capítulo 9, prática do método de gerenciamento, PDCA para melhorias. Vamos aprofundar mais sobre o que de fato é esse ciclo de melhoria que é o PDCA. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.